Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar a Revolução Francesa, né? Começamos vendo a Revolução Inglesa e hoje nós vamos ver a Revolução Francesa, certo? Então, vamos tentar entender um pouquinho do que causou, quais os motivos que levaram a esta revolução. Bom, no final do século XVII, a França era o país mais populoso da Europa, sendo governado por um rei absolutista, Luís XVI, certo? Alguns grupos estavam insatisfeitos com o absolutismo. Lembre-se do que é absolutismo, já estudamos, né? O rei tem um poder absoluto, faz o que quer, manda prender quem quer, persegue quem quiser, cria a lei que quiser. Então, a França era assim. A sociedade francesa era dividida em três grupos. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era a maioria do povo. Vamos ver cada um desses aqui. O primeiro estado era subdividido em duas partes. O alto clero, que eram bispos, abades e cônegos de famílias nobres, certo? A fortuna desse grupo vinha das propriedades da igreja e do dízimo, né? Os 10% que todo mundo tinha que pagar para a igreja. E o baixo clero eram os sacerdotes e as paróquias mais pobres, certo? Esse grupo eram cerca de 120 mil pessoas da França. O segundo grupo era a classe mais dominante, ou seja, que tinha mais poder, né? Tinha a nobreza cortesã, que vivia no luxo, em torno do rei, e não trabalhava. Tinha a nobreza provincial, que vivia a custo dos impostos dos camponeses, né? Aos quais eles davam as terras para eles trabalharem e devolver o dinheiro para eles. E a nobreza togada, né? Que era formada pelos burgueses, né? O pessoal do comércio, né? Que, como tinha dinheiro, comprava títulos de nobreza, títulos políticos e títulos administrativos. Eram cerca de 350 mil pessoas. E o terceiro estado, que era a maioria do povo, que era dividido entre os ricos da alta burguesia, que tinham interesses em bancos e comércio, e pequenos comerciantes, os artesãos e profissionais liberais, como médicos, dentistas, e os camponeses, que eram 80% desse grupo aqui. Esse grupo era cerca de 24 milhões de pessoas. Então, pensem, ó, este grupo era a igreja, 120 mil. Este grupo era os ricos, 350 mil. Esse grupo era o povo, 24 milhões de pessoas. O maior grupo era o terceiro estado. Agora, entenda como ocorre a crise. As dificuldades econômicas estouraram nessa época, né? A economia da França era predominantemente agrária, mas a agricultura não atendia às necessidades da maioria da população. Faltava alimento, certo? Apesar de ter muito a cultura agrícola, mas faltava alimento para a população, que era a maior população da Europa na época. E isso piorou quando aconteceram cercas e inundações em 1784. Então, o povo passava fome. O povo, porque o primeiro estado e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, não passavam fome. Quem passava fome era o povo, né? As manufaturas, né, vamos dizer, a produção de couro, produção de tecido, perdiam espaço para os produtos industrializados ingleses, porque nessa mesma época aconteceu a Revolução Inglesa, ou a Revolução Industrial, em que foram desenvolvidas indústrias para produção em grande escala. E se for comparar, por exemplo, uma indústria de sapato com um sapateiro, os produtos industrializados vão levar vantagem. Então, isso acontecia, porque na França ainda não tinha indústrias, na Inglaterra já tinha. Então, isso gerou desemprego, porque os produtos das manufaturas estão perdendo espaço para os produtos industrializados. Então, pense, povo com fome, povo desempregado. Enquanto isso, a crise no país, a nobreza não pagava impostos, ficava lá ao lado do rei, na luxúria, só no luxo, só no luxo. E o terceiro estado, que era o povo, né, 24 milhões de pessoas que pagavam sozinhos os impostos do país. Então, isso gerou uma grande revolta, né? Essa situação gerou a revolta e as lutas por igualdade foram inspiradas, né, pelo Iluminismo, que era um movimento da época em que se acreditava que a razão, ou seja, a luz do pensamento humano é que o homem iria prosperar, né? Então, esse é o estopim da Revolução Francesa, né? Por hoje é só. Fiquem em casa e sejam felizes.